Olá! Nessa aula nós vamos aprender a calcular a porcentagem. Eu vou te mostrar aqui um caso mais fácil e outro caso que também é fácil na próxima página. Bom, primeira coisa, para fazer o cálculo da porcentagem, a primeira coisa que você tem que fazer é multiplicar. Então, multiplica. Depois, divide por 100. Então, veja só, para descobrir 80% de 30, nós vamos multiplicar 80 vezes 30 e dividir por 100. Multiplica, divide. Acontece que, para dividir um número por 100, basta que eu corte 2 zeros. E para facilitar o meu cálculo de multiplicação, eu já posso cortar esses zeros antes. Então, olha só, se eu vou dividir por 100, eu corto 2 zeros. 8 vezes 3, 24. Então, 80% de 30 é 24. Aqui eu não tenho zeros, mas aqui eu tenho 2. Então, 7 vezes 2, 14. Então, 7% de 200 é 14. 30% de 150, eu posso cortar aqui 2 zeros, 3 vezes 15, 45. E aqui, eu tenho 2 zeros aqui, 9 vezes 5, 45 também. Então, 80% de 30, 24, 7% de 200, 14, 30% de 150, 45, 9% de 500, 45. Tá bom, Ludmila, mas e se na hora que eu multiplicar, ou antes de multiplicar, não tiver esses zeros para eu poder cortar? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, a gente tem 5% de 211. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Agora, para dividir por 100, eu vou para dividir por 100, deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, esse número não tem vírgula, então quer dizer que ela está aqui. 1, 2, é 10,55. 3 vezes 321. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Agora, para dividir, aqui eu multipliquei, né? Eu vou multiplicar todos. Agora, para dividir por 100, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. 9,63. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. Agora, 2 casas para a esquerda. Viu só? Aqui, multiplica, depois divide por 100. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 casas para a esquerda, 4,88. Aqui, 2% de 212. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 casas para a esquerda. Então, veja só, vamos nos lembrar. Para calcular a porcentagem, eu vou multiplicar e depois dividir por 100. Eu posso dividir por 100 cortando 2 zeros. E eu posso até fazer isso antes. Então, eu corto os 2 zeros e depois multiplico o número que está aqui, o número que eu quero encontrar. Mas, se eu não tiver zeros para cortar, eu vou multiplicar o número e depois andar 2 casas com a vírgula para a esquerda, que é o mesmo que dividir por 100
também. Assim, você encontra a porcentagem. É muito importante você olhar, ler com atenção quando você estiver resolvendo problemas de porcentagem. Se for um desconto ou um acréscimo, você ainda vai precisar fazer mais alguns cálculos para saber quanto você pagou, por exemplo. Aqui a gente está simplesmente descobrindo a porcentagem. Eu espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui para mim. Um grande beijo e até a próxima!